Olá! Já estavam meio que contando que eu não ia aparecer para falar de Nobreza do Amor, né? Ah, eu sei, a gente se enrola bastante. E mesmo que hoje eu esteja sem a Van aqui, a verdade é que Rafa, aqui que vos fala, precisa comentar Nobreza do Amor. Essa traminha da seis que tem todos os elementos que eu gosto, gente. Eu tinha que comentar. Até para saber se realmente a história de Alika, esse conto de fadas africano, cheio de aventura, enredos, tramas políticas, romance, comédia, realmente vingou. Olha o Valdir! Flash gostosa. E eu vou ser bem sincero, gente, eu tinha muito medo de A Nobreza do Amor me afastar logo de início, muito por causa do legado de Amor Perfeito em 2023. A outra novela dos autores de A Nobreza do Amor, o Júlio Fischer, a Duca Rachid e o Elídio Lopes Júnior, que, se vocês se lembram muito bem, vou até link aqui pro vídeo na época, a gente não gostou muito do primeiro mês, não. Eu e Ivan, a gente não conseguiu tancar a novela, me desculpa, porque eu acho que é até um erro meu, porque tem uma novela que teve uma construção, um build de fãs, uma fanbase de que realmente acompanhou a trama depois e só falou bem da Gilda, da história dos mocinhos, do carisma do Marcelino, foi Amor Perfeito. Eu sinto que talvez, inclusive, se eu desse essa chance de realmente permanecer em Amor Perfeito, eu teria uma outra impressão da novela. E é o que é engraçado, porque em A Nobreza do Amor, eu talvez, já começando aqui com uma certa crítica, mas talvez essa informação prévia da outra novela me ajude a enxergar isso melhor, eu consigo entender o público que se afastou da trama. Porque olha como é que funciona a história principal, assim, a sinopse dessa novela. Nós temos a trama de Batanga, que é um país na África, em um reino fantástico, que vive um tumulto, digamos assim, um golpe de estado do rei Gendal, que faz com que a família real do país, comandada principalmente pela Alika, personagem da Duda Santos, tenha que ir para o Brasil, mais especificamente para a cidade de Barro Preto, se esconder dessa perseguição desse rei maléfico, interpretado aqui pelo nosso maravilhoso Lázaro Ramos, que está incrível no papel. Mas só nessa apresentação você já vê uma coisa que essa trama tem, inclusive, em comum com várias tramas da Glória Pérez, né? Que é uma novela que tem dois lugares, dois núcleos bem diferentes, bem geograficamente separados, que é o do Reino de Batanga, que é onde o Gendal e a sua filha, o núcleo da resistência, toda a trama que acontece no país e continua acontecendo até hoje, e também o núcleo Barro Preto, que é onde está a Lica, que é onde está os núcleos cômicos, onde está o Tônio, o Mirinho, todo mundo ali, que inclusive é uma parte mais clássica de uma novela das seis, normalmente, né? Porque é uma parte que é um núcleo que me lembra muito mais, por exemplo, Mar do Sertão, tramas cômicas, meio mais casuais e até acolhedoras, mas que ao mesmo tempo funcionam, são dois núcleos que funcionam ao mesmo tempo na trama e que pode afastar uma boa parte do público por achar justamente que elas não se conectam muito bem. Desde o começo, essa apresentação ela é feita de uma forma que talvez faça com que a novela passe uma ideia de que ela é meio desconjuntada, sabe? Acho que principalmente no primeiro mês, tá? E isso me incomodava bastante, até porque a gente está vendo a Alika, agora a Lúcia em Barro Preto, tentando reconstruir sua vida lá e conhecendo o Tônio, que é o seu par romântico, que inicialmente ela acreditava que ela não podia ficar perto dele, porque ela era prometida, ela teve um sonho que ela ia conhecer um grande guerreiro, que seria o amor da vida dela. Ela achava que, inclusive, era o personagem do Rodrigo Simas, que o coitado ficou lá em Batanga, e o que é engraçado, porque a novela, essa separação geográfica dos personagens faz com que esse suposto triângulo amoroso nem realmente seja um triângulo amoroso, né? Porque o Rodrigo Simas agora, inclusive, já voltou já saiu da trama normalmente.
É, mas, enfim, o que me prende nisso da gente estar em Barro Preto é porque eu acho que a novela ela funciona mais primeiro nesse primeiro mês, enquanto estava focada na Lica, ali em Barro Preto, e as minúcias do dia a dia dessa cidade, as aspirações que tem do prefeito, que é feita pelo Fábio Lago de uma forma muito boa, muito engraçada, os demasiadamente demasiados. Vou alegadamente alegar que tal coisa. Ele criou um tipo, uns bordões muito bons. O vilão do Mirinho, que é o cafajeste da cidade, que vai se casar com a menina mais formosa de Barro Preto, mas que ele é aquele cara que não pode ver um rabo de saia, que vai atrás, e que quando conhece a Lúcia, ele não consegue não ver como um desafio o fato de que ela tá cagando para ele, né? Então eu sinto que tem muitos elementos dessa parte inicial da novela que me apeteceram mais do que a parte de Batanga. Pelo menos nesse primeiro mês da novela, né? Tô falando aqui bem compassadamente para a gente falar também do como está hoje, que eu acho que já mudou esse cenário. Porque no começo o Batanga parecia quase que uma vírgula, sabe, um problema, um obstáculo, porque todo mundo que ia para o Gendal e ele sofrendo pela sumiço de Alica e mandando buscar ela, a briga dele com o Dami, né, que é o líder da resistência, o cara que a própria Alica pediu para que continuasse os esforços para conseguir libertar o país, essa parte estava meio apagada e desinteressante. Por mais que eu ache incrível e maravilhoso os esforços para tornar esse país fantástico, real, e isso, pelo menos, a gente pode falar. A novela tem uma construção de mundo muito gostosa, muito divertida, looks belíssimos, ambientações muito boas, apesar de ser um pouco limitado a própria forma como eles apresentam esse lugar, porque até o fato de que nós temos boa parte no começo da novela preso dentro do palácio dá uma contenção ali nessa parte de Batanga que pode sim ter ajudado a atrapalhar a novela. Mas eu sinto que nos próximos meses, assim, nesse último mês principalmente, isso foi sanado um pouco, porque cada vez mais a trama de Batanga ela está aumentando, até por causa da forma como está caminhando a resistência ao Gendal. Agora o Gendal ele se transformou do que primeiro era um rei golpista maligno, que tinha uma força enorme, gigantesca, que tudo jogava no ninho de cobras, que agora está indo para um lado mais até inseguro. Porque, por exemplo, a própria princesa Quênia, inclusive, que eu adoro essa personagem, tá tendo uma narrativa muito boa, ela tem uma força, uma, uma forma de controlar o próprio pai que dá um pano para a manga para a novela diferente, que tem ajudado, inclusive, a criar mais carisma nessa parte. Essa história de romance da Quênia com o Dami, por exemplo, foi uma sacada genial para dar outro estofo para esse núcleo. Eu acho que o Jandal ele fica mais interessante quando ele é, ao mesmo tempo, um rei incapaz de cuidar do seu próprio país, mas também um rei incapaz de cuidar da própria filha, que não vê que logo embaixo do próprio nariz tem um outro elemento ali de resistência a ele, que pode ser inclusive o calcanhar de Aquiles para que ele perca o controle do país que ele roubou, né, que ele tomou. E eu sei que ainda assim isso esbarra em um problema muito grande da trama, que é, afinal, como é que o Gendal vai chegar na Lica? E a gente não sabe se isso vai acontecer tão cedo. Mas ainda assim, eu acho que eles conseguiram criar duas tramas de novela ao mesmo tempo que continuam um pouco separadas demais, e é um problema, mas que pelo menos elas funcionam. Funcionam por si só, sabe?
de tomara que eles consigam, em algum momento, conseguir unir essas duas partes. Mas, falando agora de Barro Preto, tenho que falar que eu gosto muito da Lica. Eu acho o romance dela com o Tonho muito interessante, até porque eu sinto que ela tem essa dúvida em si, que eu estou construindo aqui uma vida para mim, nesse lugar, nesse Brasil, nessa realidade completamente diferente da que eu fui criada, de uma princesa nobre, com responsabilidades, que tem que, inclusive, pensar em como vai se suceder, como vai ser feita a sucessão depois que ela conseguir, supostamente, se ela conseguir voltar para Batanga, mas que ela ainda assim ela sonha em ter ali aquela vida simples em Barro Preto de ser uma menina apaixonada pelo Tonho. E eu queria muito que essa faca de dois gumes que ela vive no momento dessa dúvida de eu tenho que pensar mais no meu reino, em conseguir voltar para o meu reino, ou eu tenho que deixar isso para trás e criar minha vida aqui realmente do zero em Barro Preto. Eu acho que eu quero que essa dúvida fique cada vez mais presente na novela e que talvez eles tomem a decisão mais difícil, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que essa decisão passa, inclusive, pelo próprio Tonho, porque o Tonho já, inclusive, falou para a Lica o quanto ele não tem vontade nenhuma de ir para Batanga, tipo, morar em Batanga com ela. Porque a vida dele tá ali, ele é um homem da terra, ele é um homem ligado ao seu padrinho, à sua mãe, as coisas que ele quer criar, ele tem vontade de ter o seu próprio terreno, ele é um homem muito ligado às pessoas da cidade. E justamente para a novela conseguir criar uma cidade que parece viva, cheia de personagens interessantes, seja o prefeito, a conselheira, o padre, a família da Salma, a própria família do Mirinho também, que tem a Fabiana Cala com uma vilã deliciosa, inclusive, uma grande descoberta colocar ela ali fazendo um papel assim tão intenso que a gente nunca tinha visto ela antes. Eu sinto que a gente consegue entender a vontade do próprio Tonho em querer permanecer ali. Ele não quer perder isso. É um lugar cheio de vida. E para mim isso constrói uma boa base para um casal que é romântico, tem todos os elementos do melodrama, que tem cenas fofinhas, da Lica do Tonho, tem momentos fofos deles tentando fugir um pouco das, das dificuldades do dia a dia. Também gosto que esse triângulo com o Nicolas Prates, ele não é um triângulo ameaçador, sabe? O Mirinho, ele é totalmente uma carta fora do baralho para a Lica. Não há nenhuma dúvida que ela prefere o Tonho a ele. Tanto é que a gente tem mais uma narrativa da gente sempre ver o Mirinho fracassando do que a gente realmente vendo a Lica caindo em armações uma atrás da outra. Uma coisa que, por exemplo, eu sei que muitas pessoas reclamavam em Garota do Momento, que a gente via muito a Bia, ela sempre dando um jeito de conseguir passar a Beatriz para trás. Aqui eu não, eu sinto que eles conseguem criar obstáculos para a Lica e para a Lúcia, né, que não esbarrem aí na nossa mocinha sendo feita de tola o tempo todo. Eu acho que os problemas que ela enfrenta, acho que até por causa de Batanga, né, e esse arco mais externo dela, tornam os problemas dela mais complexos, e até internos, sabe? Eu gosto dessa parte. Bom, ainda assim, uma crítica também muito forte que eu tenho à Nobreza do Amor é a vilãzinha da Teresa Fonseca, que eu acho ela muito carismática, tá? Eu acho que é uma personagem que tem boas cenas, mas eu sinto ela quase como se fosse uma versão com menos poder do que a da Bia de Garota do Momento, sabe? Porque são personagens que eu acho meio parecidas, de ser fútil, totalmente tola, bem frívola e mesquinha. Assim, elas vivem no mesmo universo, e eu acho que a Teresa Fonseca dá um show atuando, tá, gente? Não é uma questão sobre isso, mas é que eu vejo ela tendo pouco poder na trama. Ela é apenas uma menina mimada, filha do banqueiro, que não tem nenhum plano dela que a gente fala assim, meu Deus, agora ela vai conseguir alguma coisa que realmente vai ser um artifício enorme que vai ferrar a vida de todo mundo. Não.
sabe? É engraçado porque isso acaba sendo contraditório com o que eu falei antes do Mirinho também, né? Mas eu acho que isso acaba enfraquecendo a personagem e transformando ela mais em uma vilãzinha terciária. Porque, querendo ou não, o Mirinho tem a questão dele com o pai, né? De ele conseguir herdar. Ele tem, inclusive, uma rivalidade masculina com o Tonho que é divertido de assistir. Mas eu já acho a rivalidade dela com a Lika meio desinteressante mesmo na trama, sabe? Não é uma rivalidade que quase não tem cenas que eu acho muito legais, assim, não tem cenões, digamos assim, de embate. Teve alguns, teve inclusive aquele tapa que foi legal ali no começo, da Alika dando um puta chega pra lá pra ela e tal, mas eu sinto que no geral é uma vilã enfraquecida e que deixa a desejar um pouquinho, tá? Mas Teresa Fonseca tá incrível, tá? Acho que é mais uma questão de escolha ali do perfil da personagem. E talvez isso mude mais pra frente. Tanto é que eu ainda prefiro a vilã da Fabiana Carla, que inclusive nesse momento, nessa trama do desfile, ele vai querer participar do desfile, mas sem querer deitar pra Alika, eu acho divertidíssimo. Tipo, ela se sentindo diminuída porque ela não foi nem convidada pra participar. Mas é isso. Olha, e falando brevemente das tramas terciárias, eu acho que tem algumas boas e algumas um pouco esquecíveis, como por exemplo, acho a trama da Ana Maria é, uma versão reciclada da, da trama da Daphne Bozaski em Família é Tudo, só que versão de época, sabe? Mas eu corto um pouco de dobradinha aqui porque eu acho a atriz carismática. Só acho que fazer ela perder tanto tempo no personagem do Manuel, do Daniel Rangel, bem desinteressante, porque eu não vi uma construção muito boa desse personagem. Acho que a família dele, inclusive, tem mais carne para morder. Há também a família da Salma, eu acho quase uma trama reciclada de Órfãos na Terra, gente. Mas ainda assim, é uma trama de cotidiano que eu acho tão carismática. E eu acho a Raíssa Brasilieri tão fofa, assim, gosto da forma como ela atua, eu gosto da personagem. Acho muito legal que ela não caiu no clichê de ficar com raiva da Lika, sabe? Na época que ela ainda se interessava muito pelo Tonho. Que aí eu dou uma superada no fato da trama dela ser um pouco clichê. Mas eu gosto muito do fato de que eles vão fazer esse slow burn dela se apaixonar aos poucos pelo marido prometido, tá? Acho que isso sempre funciona de alguma forma. Também gosto da personagem da Mundica. É uma luz quando aparece na cena, sabe? O momento que ela trocava muito com o Mirinho, como praticamente a pessoa que conseguia identificar todos os planos rocambolescos dele, sempre entregava. Inclusive, acho que ela está sendo subaproveitada. Queremos mais uma dica causando. Deixa eu ver o que mais podemos falar. Acho a trama, a parte dos banqueiros ali apagadérrima, tá? Apesar da Laurinda ser incrível. Mas eu queria mais. Eu queria que a mulher do banqueiro se mostrasse mais suas garrinhas. Eu achava, inclusive, inicialmente, que a rainha Niara, né, a mãe da Lika, ela também estava sendo um pouco meio jogada de escanteio, mas eu até sinto que a trama da escola, dela estar envolvida nisso, deu uma luz para isso. Até por causa também do romance que ela pode ter com Paulo Lessa, que ali, em migalhinha, de migalhinha em migalhinha, isso vai se apresentando para a novela. Mas bem, acho que eu consegui dar um apanhadão do que eu tô sentindo com Ana Brás do Amor. É uma novela que, por mais que tenha esses problemas de divisão, de eu sentir que é uma novela quase que organizada de uma forma que é contraproducente com ela mesma, ainda assim ela tem elementos carismáticos, tem uma doçura em A Nobreza do Amor que me engajam. Eu acho que é uma trama que tem um romance gostosinho, tem personagens que são muito engraçados. Mais uma vez aqui, bato na tecla que o prefeito do Fábio Lage, gente, ele é muito hilário mesmo. Tem umas deixas muito boas dele. Tem um vilão
do Mirinho, que também tem carisma. Acho que eu acabei não falando tanto disso, mas o Nicolas Pratt também tá muito bem na novela. A Duda Santos também. O Tonho é um galã que funciona. Eu achei que no início ele ia ser só um Tonho, assim mesmo, tipo um mocinho tonto. Mas ele tem uma fofura que me cativa. Ele é aquele ingênuo que não parece falso. Sabe, eu consigo acreditar nele sendo um cara simples que fica encantado pela Lika, principalmente agora que ele já sabe sobre a verdade dela e ele fala que ele é o sapo e ela é princesa. Eu acho isso doce, sabe? E sem contar com o fato de que é uma novela que apresenta a cultura africana de um jeito muito interessante. Eu adoro os momentos a, que a Alika fala sobre provérbios, sobre a cultura dela, sobre o fato de que ela fazia lutas marciais. Ela relembra os ensinamentos do pai falecido, coitado. Tem muita coisa que eu sinto que a Nobreza do Amor mostra a paixão que ela foi feita. É uma obra que tem um carinho ali envolvido que não dá para deixar de sentir, sabe? Sentir mesmo a importância que ela é apresentada pra gente, viu? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar aquela curtidinha para ajudar a manter o canal de pé. Compartilhem esse vídeo com outros fãs de Nobreza do Amor. Espero comentar mais sobre a trama no nosso Cafés com Melô, também aqui embaixo nos comentários. Inclusive, quero saber qual é a parte da trama que você mais gosta. Conta aqui se é o romance, se é a parte política, Batanga, Barro Preto. Quero saber tudinho. E até mais. E quem não dá curtidinha, inclusive, vai ser jogado no ninho de cobras do Gendal. Brincadeira, gente. Inclusive, e esse bordão do ninho de cobras, hein? Comentem se você gosta. Um beijo e até a próxima.